Bom dia, gente. Antes da gente começar, queria passar alguns recadinhos para vocês. Acho que já passaram, né? Mas eu quero falar mais especificamente da minha disciplina. Então, recados gerais. Acho que vocês já estão sabendo que isso não é férias, né? Todo mundo em aula. Normal, só que online. Então, eu vou tentar subir os vídeos como se a gente estivesse nas aulas normais, tá? Já vou adiantar que tem turmas que eu estou um pouco mais adiantado, outras um pouco mais atrasado. Por exemplo, o terceiro A, quem é do terceiro A, eu estou acho que 2 ou 3 aulas atrás. E o terceiro B é o que eu estou um pouco mais na frente. Então, terceiro B, sei que vocês já ouviram algumas dessas coisas que eu vou comentar aqui, mas é sempre bom reforçar, né? Como que vão funcionar as aulas? Então, primeira coisa, eu vou gravar os vídeos capturando a imagem aqui e eu vou fazendo como se fosse a lousa com vocês. E eu preciso que vocês copiem isso no caderno, porque eu vou vistar o caderno sem data marcada quando eu voltar, tá? Então todo mundo em dia com esses documentos que eu vou passando para vocês. Então isso aqui que está aparecendo na tela é o que eu quero que vocês tenham no caderno. Todas as aulas vão ter um pouquinho e aí não deixem de anotar, tá? Porque eu vou vistar sem aviso prévio. Outra coisa, eu moro com os meus avós, então às vezes vai ter uns barulhos, umas conversas de fundo. Eu não consigo ficar no meu quarto porque lá a internet não funciona, então eu tenho que ficar na sala, tá? Então já peço desculpas aí por eventuais barulhos. Exercícios, atividades avaliativas, tudo isso eu vou postando no Que Mágico. E eu vou avisando vocês sempre via ClassUp ou no próprio Que Mágico. Vocês podem mandar dúvidas para mim lá pelo ClassUp, tá? Mas eu vou responder sempre nos horários de aula. Então, se uma pessoa me envia alguma coisa 6 horas da tarde, 8 horas da noite, eu não vou ver mais, tá? Eu respondo só no dia seguinte. Também foi solicitado enviar não somente a vocês, então eu vou enviar tudo do ClassUp para os pais, tá? Se eu lembrar de mais alguma coisa, eu aviso vocês, mas nossa comunicação principal, por ordem da coordenação e direção, é sempre pelo ClassUp. Então vamos lá. A gente tinha parado, estava falando, né, de hidrocarbonetos. Então hidrocarbonetos são compostos orgânicos que apresentam somente carbono e hidrogênio. Já vimos as regras de nomenclatura. Falta a gente estudar algumas de suas classificações, que são essas daqui que vocês estão vendo na tela. Não só isso, para o terceiro A ainda falta as nomenclaturas para aromáticos, que eu vou falar depois disso, tá bom? E aí o terceiro B e o C vai me ouvir falando de novo a mesma coisa. Mas é bom porque para eles eu não passei exercício, então todo mundo vai ter exercícios a mais para fazer. Então como que os hidrocarbonetos estão classificados, né? Vocês estão vendo aqui os subgrupos, tem essas denominações. Os alcanos, também chamados de parafinas, alcenos, alquenos ou oleofinas, alcinos ou alquinos, alcadienos ou dienos, ciclanos, ciclenos e aromáticos. Esses nomes são meio óbvios porque tem as terminações que vocês já conhecem para o tipo da ligação. Então, por exemplo, alcano tem o an, né, formado somente por ligações simples e cadeia aberta. Alcenos tem o en, então cadeia aberta, porém uma ligação dupla, tem o en aqui, né? Eu baixei um recurso que eu vou tentar usar com vocês. Deixa eu ver se vai dar certo. O en aqui, ó. Vou mudar de cor. O en de ligação dupla, o an de ligação simples, o in de ligação tripla, tá? Então o nome é bem óbvio, né? Assim como os alcadienos, duas duplas, ciclanos, né? Ciclo de cadeia cíclica, an de ligação simples, tá? Então cadeia cíclica, também chamada de cadeia fechada, né?
Ciclenos, mesma coisa, tem o en de dupla, ciclo de cadeia fechada. E aromáticos vocês já sabem que é o que possui o anel benzênico, tá? O que eu quero ressaltar aqui são essas fórmulas gerais aqui que é importante vocês saberem delas. Por quê? Porque muitas vezes a gente quer classificar esses subgrupos de hidrocarbonetos, só que às vezes eles têm muitos carbonos e vocês querem saber se ele tem uma dupla, uma tripla, se é fechado, só pela fórmula molecular dele, né? Aquele que conta o número de carbonos e hidrogênios. Então, para saber se ele tem uma dupla, uma tripla, se ele é fechado, duas duplas, a gente tem essas formulinhas, né? Aqui no canto. Então, essas fórmulas nos dizem como que é esse hidrocarboneto, tá bom? Por exemplo, para um alcano, né, que são as parafinas, elas vão ter a fórmula CnH2n mais 2, né? Então, por exemplo, aqui, vamos aproveitar e dar os nomes disso aqui que eu acho que vocês já sabem, né? Então, isso é um alcano, porque é uma cadeia aberta, que só tem ligações simples. O nome disso aqui vai ser But, da cor aqui. But de cadeia. But. Eita, não mudou a cor. Pronto. Não tem preto, tá? É assim mesmo. But, porque a cadeia principal é essa, né? Tem 4 carbonos. An, porque só tem ligações simples. E O, porque é um hidrocarboneto. Butano, né? Aqui. Depois, deixa eu ver se eu consigo. Butano. Aqui. Também, mesma coisa. But, porque tem 4 carbonos. Aí eu vou numerar, né? Como que eu faço essa numeração? Da esquerda para a direita por causa da ligação dupla, né? Então, but, onde que começa a dupla? No primeiro carbono. Então, but 1 em, porque dupla é em, e O de hidrocarboneto, né? Mesma coisa para o próximo aqui, só que ao invés da dupla, a tripla. Então, but 1 ino, né? De tripla. E o outro aqui são duas duplas, né? Tem um dieno. But 1,3 dieno. Cadeia fechada. Ops. Tem que selecionar. Pronto. Cadeia fechada. A gente acrescenta a palavra ciclo e conta os carbonos. É um ciclo de 6. X. An só tem ligação simples. Continua sendo um hidrocarboneto. Tá? O de baixo. Mesma coisa. Ciclo. X. E tanto faz se o 1 vai ser aqui ou aqui. Então eu não preciso colocar o 1 porque eu só tenho uma dupla. E ela vai mandar. Então obrigatoriamente o 1 tem que ser aqui ou aqui. Então ciclo X em de dupla ou de hidrocarboneto. Tá bom? E o último eu ainda não ensinei para o terceiro A, então eu vou ter uma aula só para aromáticos com aquelas posições orto, meta, para vocês do terceiro A e depois a gente vê isso aqui, tá bom? Como que dá nomes aromáticos. Então, relembrando os nomes, se eu fosse jogar pela fórmula e eu fosse contar, né? Como que eu poderia prever se era um alcano isso aqui? Na cadeia principal eu tenho 4 carbonos, então o meu N daqui da fórmula geral são 4, né? Desculpa, eu não consigo colocar o 4 pequenininho, então fica grande, mas vocês sabem que ele é pequeno, tá? Então C4, H, 2N, 2N, duas vezes o N do carbono. Então 2 vezes 4, 8, né? Mais 2 aqui, então 10. C4, H10. Vamos ver se bateu, né? Tenho aqui, eu tenho 1, 2, 3, 4 carbonos. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10.
hidrogênios. Então C4H10 é a minha fórmula molecular para um alcano de 4 carbonos. Tá? E assim a gente consegue fazer para os demais hidrocarbonetos. Então, para o alceno é simplesmente CnH2n. Então, se eu tenho 4 carbonos, o H vai ser o dobro, C4H8, né? Então, 4 carbonos, 3, 4, 5, 6, 7, 8, bateu. Para o alcino, né, ou alquino, CN2H2N menos 2, então eu vou ter C4H1, 2, 3, 4, 5, 6, né? E tem que bater, porque se o carbono é 4, o H é 2 vezes 4, então 8, menos 2, 6. Mesma coisa para um alcadieno, né? Ou seja, um hidrocarboneto que tem duas duplas. Então, aqui tem que ser também um C4H6, né? Então, 2, 3, 4, 5, 6. O de baixo, um ciclano, né? Eu tenho a mesma coisa do alceno. Então, alcenos ou ciclanos tem essa coincidência aqui na fórmula geral. Então, C4... agora não é mais C4, né? Agora eu mudei, porque o meu ciclo tem 6 carbonos. Então, aqui vai ser um C6 e o H vai ser o dobro, H12. Por que o dobro, né? Aqui está fazendo duas ligações, faltam dois Hs que estão aqui, escondidos em cada uma dessas posições aqui. Então, C6H12, tá? Agora, para o cicleno, né? Para o cicleno tem a mesma forma do alcino. Então, CnH2n menos 2, como que ficaria? Nesse cicleno aqui eu tenho 6, então C6H, o dobro de 6, 12, menos 2, 10, C6H10, tá certo? E para aromáticos não tem uma fórmula porque pode variar bastante, a gente vai relembrar como que podem ser essas cadeias aromáticas, tá bom? Então, essa aqui foi a aula sobre classificações de hidrocarbonetos, né? Agora, a gente pode fazer exercícios sobre isso. Bom, peguei aqui 3 exercícios do livro, né, na página 537, 56, 58 e 59. Vou resolver com vocês. Vocês têm mais exercícios disso para fazer se vocês quiserem, mas eu vou disponibilizar uma lista, né, no Que é Mágico para vocês fazerem e marcar uma data para vocês entregarem. Mas antes eu preciso terminar de falar de hidrocarbonetos. Então vamos lá. Eu vou fazer aqui com vocês. Exercício 56, ele fala assim: um dos hidrocarbonetos de fórmula C5H12 pode ter cadeia carbônica. Então vamos ver. C5H12 concorda que essa fórmula é CnH2n mais 2, né? Porque se eu jogo aqui o N no 5, o dobro é 10. Se eu somo 2, 12. Qual dessas opções vai ter aquela fórmula geral CnH2n mais 2? Né? Só existe um, que são alcanos. Né? Alcanos de cadeia são hidrocarbonetos que só têm ligações simples e tem cadeia aberta. Então, cadeia cíclica está fora. A cíclica heterogênea está fora. Heterogênea é aquela que tem um heteroátomo. A gente nem falou disso, a gente está falando de hidrocarbonetos. Então, a heterogênea nem entra como hidrocarboneto. Cíclica ramificada, não, tem que ser aberta. Aberta insaturada é aquilo de ou alceno ou alcino. E essa fórmula aqui não é nem de alceno nem de alcino, então essa está errada. Então, só pode ser cadeia aberta ramificada, tá? Alternativa E. O 58, ele fala, deixa eu apagar. O 58 ele fala: a fórmula molecular de um alquino, alquino é a mesma coisa que alcino, né? Ou seja, um hidrocarboneto que tem ligação
tripla com 3 átomos de carbono e aí você tinha que adivinhar qual que seria a fórmula. Então, ou você decora como que seria a fórmula geral de um alcino, né? Lembrando que a fórmula geral de um alcino é CnH2n menos 2, ou você vai testando essas hipóteses, né? Vai abrindo e vendo qual dessas 5 opções que tem aí uma ligação tripla. Então, substituindo nessa fórmula aqui, eu vou ter com 3 carbonos, né? C3, H 2 vezes 3, 6, menos 2, 4, tá? Então, ficou aí a alternativa D, né? C3H4. E se a gente fosse montar essa fórmula, né, de C3H4, a gente teria uma coisa assim, C tripla C, e como são 3, uma aqui, e a gente completa com hidrogênio. Aqui falta 1, aqui não falta nenhum, já tem as 4 ligações, e aqui um CH3, né? Então, 3 Cs e 4 Hs, alternativa D. A gente tem aqui a ligação tripla, e mais, a gente ainda conseguiria dar o nome disso aqui, né? 3 carbonos, prop, ligação tripla, in, e nesse caso eu não preciso colocar 1, porque o 1 só pode estar aqui ou aqui, sempre vai ser 1, então in, e hidrocarboneto, esse é o propino, tá certo? E o 59, deixa eu apagar, ele fala, qual das fórmulas moleculares representa um ciclano, né? Lembrando que ciclano tem a fórmula CnH2n. Então o número de Hs é o dobro do número de carbonos. A letra A, C6H14, está fora, né? Porque não tem o dobro. A letra B, C6H12, está certo, né? 12 é o dobro de 6. E as outras estão fora. 10 não é o dobro, 8 não é o dobro e 6 muito menos. Tá? Então, a alternativa B é a correta. Tudo bem então, gente? Dúvidas sobre essa aula, estarei respondendo vocês via ClassApp no nosso horário de aula de manhã. Tá bom? Então, até a próxima.